Aí eu falei, pronto, e agora? Como é que eu vou fazer? Eu lembro certinho até hoje, era R$580 a mensalidade, e nessa época eu ganhava 200 de salário. Meu salário era R$200, a mensalidade era 580. E agora? E agora? Eu vou fazer o vestibular, vamos ver o que dá. E aí, quando eu fiz o vestibular de meio de ano, eu passei numa turma de meio do ano, de julho. E aí, quando eu fiz o vestibular, eu passei. Falei, cara, saí da reprovação para a aprovação, já tô super feliz, né? Acabei de me lascar, não, agora vamos seguir a vida aqui. E eu passei no vestibular, numa universidade particular. E aí, depois que eu fui entender, lembra que eu falei, assim, parece que tem coisa que eu fazia que eu não tinha dimensão do tamanho do problema que era. Aí depois que eu fui entender, quando eu fui pra fila da matrícula, eu tinha juntado um dinheiro pra fazer umas coisas pra mim. Eu tinha juntado uns 6 meses de salário. Aí eu fui pra fila da matrícula, toda felizona lá, que agora sim eu ia fazer faculdade. Eu lembro que eu juntei o dinheiro de uns 6 meses de salário pra pagar a matrícula, a primeira da faculdade. A hora que eu olhei aquilo, eu falei, e agora? Quem que vai ser? E os meus pais falaram assim, você quer fazer faculdade? Se vira. A gente não pode te ajudar. Meu pai falou assim, nossa. Meu pai, a visão dele de mundo era, os primos mais bem-sucedidos dele tinham feito ensino médio, concurso para ensino médio e passado no concurso de ensino médio. Meu pai olhou pra mim e falou assim, nossa, achava que você era mais inteligente, você vai pagar esse valor numa faculdade. Você poderia muito bem passar num concurso e seguir sua vida. Mas você quer fazer? Faz, se vira. E foi no Se Vira que eu fiz os 5 anos da faculdade. Eu fiz porque eu acreditava. Porque eu sentia que aquilo ali era o passaporte. Era, por exemplo, essa psicóloga que trabalhava lá no RH, ela ganhava na época R$2.500, R$2.600, uma coisa assim. E eu lembro, né, o contrário que eu vejo muitos colegas, né, muita gente fala assim, a psicologia não dá dinheiro e tal. E eu lembro que ela ganhava R$2.500, R$2.600. Era uma grande empresa, ela já tinha um tempo e tal. Então ela ganhava no RH esse tempo, tô te falando do ano 2001, né? 2000, 2001, tem muito tempo. E ela ganhava, assim, se for parâmetro pro mercado de hoje, ela ganhava muito bem. Mas enfim, eu lembro que eu olhava assim e falava, cara, essa mulher é rica. Eu tenho que trabalhar 14 meses como recepcionista para 1 mês de trabalho dela. Então pra mim ela era muito rica. Tipo assim, uau, ela tinha carro, ela tinha apartamento, ela ganhava isso todo mês. Eu falei, cara, fazer psicologia dá muito dinheiro, eu vou chegar nisso. Era isso que eu queria. E pra mim era, nossa, incrível, ela era muito rica. Então eu tinha esse pensamento de que, então não era pra teimar com os meus pais, do tipo, eu sou ótima, vou lá e faço. Não, é porque eu tinha os meus sonhos, e eu sabia que pra chegar no meu sonho eu precisava pagar um preço. E o preço foi fazer faculdade, sem dinheiro pra lanche, sem dinheiro pra festa, sem dinheiro pra roupa, sem dinheiro pra nada. Eu fui aluna que fiquei devendo os 5 anos da faculdade. Todo final de semestre eu ia pra fila da renegociação. O que é a fila da renegociação? Você deixava tudo lá vencendo. Pagava uma, garantia a matrícula. Vencia tudo. Aí, juro, moendo lá e tal. Aí chegava no final, ia lá para uma financeira, que a universidade tinha, renegociava. Então, você reparcelava aquele semestre. Então, eu sempre estudava um devendo o que estava atrás. Ou devendo 2 do que estava atrás, porque às vezes era parcelamento de 10 meses. Então, eu ficava devendo um tantão. Aí, eu juntava e pagava a matrícula. E foi assim até o último semestre. Até o 10º. E essa renegociação era um dos momentos, assim, piores pra mim, da faculdade. Eu lembro que começava, assim, final de semestre, eu já ficava com ansiedade. Ai, meu Deus, né? Vou lá passar a vergonha máxima da vida. Eu chorava, aí limpava, eu vou pra aquela fila. Que é uma humilhação muito grande, né? Você chegar num lugar e ter que... Ninguém deve porque quer dever, né? A gente deve porque precisa. E eu olhava, assim... E uma coisa que me sofria, assim, que me doía, porque eu via outras pessoas acompanhadas. Então, às vezes, era o pai que ia pra negociação, era a mãe que ia pra negociação, ou era o estudante, mas com alguém junto com ele, ou às vezes o estudante era bem mais velho, né? Aquela pessoa que tá fazendo faculdade muito depois. E eu não, 19, 20, 21 anos, novinha, cara de menina, sozinha, eu e Deus lá, e falando, eu vou fazer. E cada negociação era de um jeito, porque depende de quem que você tá pegando, né? Porque se o cara lá tiver de mau humor, ele
ferra com as parcelas. Então, assim, era terrível. Eu lembro, eu estudei na Universidade Católica, que era, inclusive, antes, né? Hoje não é mais, mas era na Praça Universitária. Eu sentava no meio-fio lá e eu chorava. Meu Deus, mas não é possível. Eu nunca vou sair disso. E aí, limpava o olho e vambora. Limpava o rosto e vambora fazer o que precisa. E tá tudo bem. Eu lembro que teve uma vez que eu perdi o emprego num caminho desse aí. Aí eu falei, pronto, agora é o fim da linha, agora eu não vou conseguir estudar. Pra mim era muito sofrido, assim, pensar que eu não ia conseguir terminar a faculdade. Porque pra mim a faculdade era um passaporte. Era um ponto de virada, assim, sabe? De pensar, não, a hora que eu tiver com esse diploma na mão aqui, aí a coisa vai virar. E aí eu não tinha dinheiro mais pra pagar e virou uma bagunça. Mais aos trancos do que os barrancos e mais os fundos do poço que você possa imaginar na sua vida. Foi muito difícil, sério. O tempo mais difícil da minha vida, sinceramente, assim. Porque é o tempo que a necessidade bate demais na sua porta, assim, sabe? Eu lembro que os colegas falavam assim, ai, bora, não, terminou a aula, vamos pra outra aula, né? A gente fazia aquelas migrações de prédio. Não, mas vamos passar na lanchonete. Vamos lanchar? Nossa, gente, tô tão cheia, uma fome. Mas eu sempre tava cheia. Cheia de quê, né? Cheia de falta de dinheiro. Porque eu falava assim, cara, se eu lanchar, não tem dinheiro pra Xerox. Se eu lanchar, como é que eu vou pagar ônibus? Então, assim, teve uma época que eu andava uns 4 quilômetros para ir para a faculdade para economizar dinheiro de ônibus. Dinheiro de ônibus. Eu ia a pé. Subia feliz da vida, outro dia chorando, triste da vida, mas eu ia e falava, cara, eu preciso economizar o que eu puder aqui. Então, assim, foi uma época que eu tive essa sensação, assim, de não ter, literalmente, né? O básico do básico do básico mesmo. Nunca comprei livro, nossa, congresso, nunca fui no congresso, nunca comprei livro, nada. Não fiz monitoria, pesquisa, nada, eu tinha que trabalhar, não tinha tempo para essas coisas. Então eu estudei à noite, estudei sábado, não tinha essa história de, vou fazer coisa extra, nossa, bora pro congresso. Jamais, nunca fui, por falta de dinheiro. Psicologia é um curso para rico, né, a gente escuta muito isso, assim. É um curso que visa, né, ou assim, pelo menos se tem, eu acho até pelo próprio valor, de mensalidade e tudo, é um curso mais elitista, né, mais elitizado. E eu lembro que eu me sentia um patinho feio, né, de olhar e falar assim, cara, eu sou diferente. Eu não tenho família rica, não tenho família de grande sobrenome, nada assim. Mas como eu vim desse mundo das empresas, eu lembro que eu vi, durante todos os 5 anos, assim, eu olhava e falava assim, tá, eu quero ser... Eu sonhava, né? Meu sonho de vida era ser analista de RH, gerente, subir na carreira no RH. E eu olhava para aquilo ali e falava assim, tá tudo bem, né? Eu tô construindo minha vida, eu já trabalhava sempre, durante os 5 anos eu trabalhei em empresas com RH, fui transitando em várias funções de RH. E aí eu olhava assim e falava, tem jeito pra mim, porque eu já trabalho. Aí eu comecei a ver benefício nisso. Mas se eu fosse olhar por essa ideia, assim, de olhar para as minhas amigas que tinham grandes posses, que tinham famílias, que já tinham assim, quando você formar, seu consultório vai estar bonitinho, prontinho, vai dar tudo certo aqui. Cara, era muito difícil, porque eu lembro muito disso, assim, psicologia é coisa para rico. Quem é você, pobre, no meio das coisas de rico? Mas eu precisei continuar, eu falo que assim, eu olhava para frente, eu sabia onde é que eu queria chegar. E quanto mais eu olhava para frente... Por mais que tudo aquilo me abalasse, mas não tirava a minha estrutura de falar, eu vou desistir. Eu não queria desistir, entendeu? Coragem para fazer algo que era o inesperado, que era o improvável. Eu falo que eu era literalmente uma improvável num lugar onde as pessoas estavam ali, queriam fazer as coisas delas, mas eu queria... ser diferente daquilo que era. Então eu era improvável naquele ambiente, eu sei que eu precisei ter muita coragem para assumir a minha escolha, porque muita gente falava assim, mas psicologia, quem é que vai ficar pagando para conversar com os outros? Psicologia, psicoterapia, que coisa mais besta. As pessoas tinham muito isso. Muita gente ia para a faculdade com esse sentimento. Eu escutava muitos colegas, né, que, eu estou na faculdade para me entender, eu estou na faculdade porque isso é uma missão, eu quero ser psicólogo porque é uma missão. E eu falava, não, gente, eu preciso sobreviver, cara. Psicologia é profissão? Eu lembro que eu tinha isso desde o começo, desde o primeiro dia de aula. O que você veio fazer aqui? Aí muita gente, né, quero me tratar, outra... Eu olhava assim e falava, não,
é serviço, é profissão, eu vim da RH. Então as pessoas lá tinham visão de carreira, né? E eu queria carreira, mas eu sabia que eu precisava ter coragem para fazer, para entender o que eu estava ali fazendo, mas eu queria isso como profissão, como fonte de renda. Eu queria comprar meu carro, ter meu apartamento, ter minha família, ter filho, criar estrutura de vida de família, e eu sabia que tinha que vir de algum lugar. Então, se eu escolhi psicologia, viria da minha carreira como psicóloga. Precisa ter coragem para fazer a coisa render. Porque a todo momento sempre vão acontecer e acontecem coisas para tirar a gente do foco, para gerar desânimo, para gerar desmotivação, para gerar frustração. E a gente vive muitos altos e baixos, né? E eu vivi muitos altos e baixos. Eu não tô aqui para contar a história de alguém que não sofria com nada disso que eu tô dizendo. Muito pelo contrário. Sofria, ficava triste. Foi a época que eu mais tive crise de ansiedade na minha vida. Foi a época que eu fui parar em cardiologista, porque eu achava que eu tava tendo ataque. Nossa. 1000 questões, 1000 problemas, 1000 situações, 1000 dificuldades, assim. De olhar e falar assim, será que eu vou ter força para continuar? Será que eu vou conseguir terminar mesmo? Será que eu fiz a escolha certa? Será que eu deveria ter... Porque eu sempre pensava assim, eu tô escolhendo o caminho que pra mim é mais difícil. É mais difícil. Seria muito mais fácil se eu não tivesse estudado. Fácil. Não teria chegado no resultado que eu queria. Mas fácil seria repetir o que todo mundo fazia. Eu poderia ter sido recepcionista a minha vida inteira. Eu poderia ter ido ser vendedora de loja. Eu poderia ter não feito nada, casado com alguém, tá sem fazer nada e tá tudo bem também. Então, assim, eu sei que eu escolhi o caminho mais difícil. Então, durante muito tempo nesse caminho mais difícil, eu ficava com os meus e se's. E se isso não der certo? E se eu tô aqui empregando toda a minha vida? Eu tô dizendo de uma época, então, assim, entre... 18 e 20 e poucos anos, aquela época de glória, que todo mundo quer passear, que todo mundo quer divertir, que todo mundo quer ir pra festa, que todo mundo quer fazer 1000 coisas, que todo mundo quer só curtir. Eu não, eu tava lá trabalhando, estudando, fazendo, né, comecei a namorar, mas com aquela ideia assim de namorava quando dava dentro do que a minha vida me permitia também. Então eu sempre fui muito responsável, mas eu tinha esse medo assim de olhar e falar assim, cara, eu tô aqui empregando os melhores anos da minha vida, mas será que esse negócio vai dar certo? E já teve vez de eu me perguntar a mesma pergunta, de por que eu sou assim? Por que eu quero algo mais da vida? Eu poderia ser conformada, mas eu não sei. Eu vim com uma visão de muito crescimento. De onde veio, eu não sei. Mas eu só sei que eu olhava e eu sempre fui nisso, assim, de ver que tem algo mais, de achar que a vida tem algo mais. E eu sempre guardei isso pra mim, assim, eu não tô aqui passeando na terra, eu não tô aqui só pra passar um tempo. Deus não me colocou aqui só pra, vai sofrer. Não, cara, tem algo bom. Então, assim, e nesse algo bom, eu sabia que eu precisava fazer minha parte. Não era só, tipo, eu vou ficar conformada. Eu poderia ficar só reclamando. Cara, não tem dinheiro, não tem as coisas, não tem apoio. Eu tenho que ficar só reclamando. E é por isso que eu falo que o que vira a vida da gente não é a situação, é a coragem que a gente tem para lidar. E foco, sabe, assim, de olhar e falar assim, eu quero mais, eu decidi que eu quero mais, e eu não vou conformar até eu chegar naquilo. E é isso que me guia, eu acho que é isso que guiou esse tempo aqui também, entendeu? Eu sempre tive uma ideia de buscar sentido naquilo que eu estava fazendo e fazer desse sentido o meu próximo passo, né? E não simplesmente assim, fazer o que está todo mundo fazendo, a ideia do status quo, né? De fazer só o que tem que ser feito, do jeito que tem que ser feito, da forma que foi programado para ser feito. Por que eu estou contando isso? Eu fui para a faculdade então com essa cabeça. Não, eu vou ser psicóloga de RH, eu vou passar meu sonho de vida, tá? Maquiada, linda, plena, de saltão, de mala de viagem, nos aeroportos do Brasil, viajando, dando palestra, participando de evento e sendo profissional de empresa. Era isso que eu queria. Tanto que eu passei assim, peguei todas as matérias na faculdade que eram só, que na época tinha essa possibilidade de a gente escolher lá, tudo de organizacional eu fiz, todas as matérias essas que tinham na grade, as optativas, tudo RH. Tá. Quando foi ali pelo 6º período, eu peguei a minha primeira matéria sobre prática clínica, que era de terapia, de técnicas. Na verdade, nem era técnica ainda, era mais falando sobre os transtornos e tal. E eu comecei a olhar aquilo e falei, nossa,
esse negócio parece interessante. E aí entrou uma vozinha na minha cabeça, assim, sobre, existe a área clínica, né, dentro da psicologia. E até então, pra mim, estava 100% fechado. Ia ser psicóloga de RH, que ia desfilar no Brasil, linda e bela, plena maquiada, de saltão, nos aeroportos. Esse era o meu sonho de vida. Paralelo a isso, também, né, desenvolvi uma outra área da minha vida, que era começar a namorar. Aí encontrei alguém, que eu falei, opa, parece que esse negócio aqui vai dar ROI, né, esse investimento. Enfim. Cara, bom, como é que não dá ROI? Ai. Mas enfim, eu também queria ter família, né? E aí eu comecei a namorar, e esse namoro foi ficando sério e tal. E aí eu já comecei a vislumbrar a possibilidade, né, de família, de casa, de ser mãe. Eu sempre pensei em ter filho. Aí eu comecei a olhar e falei, opa, parece que filho, família, casa versus andar de maquiagem, de salto, de aeroporto em aeroporto, parece que é uma coisa que não casa muito assim, né? E eu, no RH, eu gostava muito de treinamento, desenvolvimento. Então, desenvolvimento se faz à noite, se faz final de semana. E aí eu comecei a entender que o estilo de trabalho que eu estava caminhando ali para ter como visão de vida contrastava, né, com aquilo que eu queria como pessoa. E eu acho que propósito de vida não é só trabalho, é quem eu sou. E o quem eu sou começou a contrastar com a ideia de ser psicólogo organizacional, fora a própria estrutura de trabalho da organizacional. Aí o que acontece? No último ano da faculdade, ao invés de continuar tudo ali bonitinho para fazer tudo estágio em RH, que era muito mais fácil para mim, tudo, a Rosane maluquinha virou a casaca. Falou, não, eu vou testar ser clínica. Eu vou entender o que é a área clínica. E aí eu fiz o último ano de estágio da universidade como focada em atendimento clínico. E eu apaixonei por aquilo. E eu achava incrível a oportunidade de sentar e de atender as pessoas. Eu achava incrível a oportunidade de trabalhar com quem queria. Porque quem faz terapia normalmente é quem quer. Quem trabalha as ferramentas do RH, normalmente ele está ali por uma outra necessidade. Às vezes ele foi obrigado. E eu lembro que isso entrava na minha cabeça assim, cara, é muito bom trabalhar com quem quer. É muito bom trabalhar com quem quer. E eu comecei a me ver como instrumento de transformação de uma forma muito concreta na vida da pessoa que eu atendia no estágio. Assim eu terminei a faculdade. Quando eu terminei, eu olhei, cheguei pro marido, né, eu já tinha até casado nesse tempo, e falei, pronto, eu construí toda uma carreira para RH, mas eu não quero ser psicóloga organizacional. Eu quero ir para a clínica. E para todo mundo foi um choque. Tipo assim, você é louca. Você veio de onde veio, passou 5 anos trabalhando, eu já recebia mais, já tinha assim toda uma estrutura de trabalho que seria incrível em pouquíssimo tempo, até porque eu era muito nova e tal. Mas eu falei assim, eu não quero. E eu fui ali e falei, não vou. Eu entrei como recepcionista, aí lá eu decidi fazer psicologia, aí lá eu passei para ser assistente de RH. Aí no meio disso, acho que um ano depois, eu recebi uma proposta para ser coordenadora de RH numa construtora. Aí eu fui trabalhar nessa construtora como coordenadora de RH lá, começar as ferramentas. Aí lá eu acredito que eu fiquei uns 2 ou 3 anos, aí depois eu fui para uma imobiliária. E nessa imobiliária eu terminei a universidade lá, né, no paralelo ali, como assistente, como coordenadora também. Coordenadora de RH na imobiliária lá. E foi quando eu bati o pé e falei, não quero mais trabalhar em RH. Eu quero ser psicóloga clínica. Eu quero ter o meu negócio, eu quero ter... Né? Eu não falava negócio na época, né? Eu falava, eu queria atender as pessoas. Eu quero ser livre, eu quero ter liberdade de horário, eu quero ter liberdade de tempo, eu quero trabalhar com quem quer. E isso eu não encontro dentro de empresa. E aí no último ano, eu tomei a decisão, uma das decisões mais difíceis também, porque era como se eu estivesse negando toda a história que eu tinha construído até aqui para começar algo do zero, porque eu não sabia tudo sobre atendimento, muito menos como fazer um consultório dar certo, como crescer, nada, do zero. Então eu terminei a faculdade em julho, concluí lá em julho, em setembro foi a minha formatura. Em outubro eu peguei o meu CRP, que é a nossa carteira, no consultório, o nosso registro, né, de psicólogo. E aí eu juntei com mais 2 amigas e falei assim, vou abrir o meu primeiro consultório. Aí a gente começou a andar pela cidade, elas também queriam atender, recém-formadas, assim como eu, elas eram da minha turma. Aí a gente começou a rodar a cidade, a gente rodou, procurando clínica para atender, para alocar consultório. Aí a gente foi lá e falou assim, esse dinheiro aqui parece que é bom, tinha um preço relativamente bom, né, acessível ali para aquilo que eu queria, para aquilo que eu podia na época, e a gente começou. Aí foi o suicídio profissional, que eu pedi, saí da empresa,
Deixei de ter salário, 13º, férias, remunerar. E assumi um custo, né? Assumi um custo do aluguel. Parecia a coisa mais louca que o ser humano poderia ter feito na Terra. E hoje eu também entendo que não tinha como as pessoas pensarem diferente, porque realmente era uma coisa muito doida. Porque era trocar a certeza que tinha sido construída até então por uma incerteza absoluta. Só que era uma incerteza absoluta que parece que lhe dava muito mais, assim. Eu via muito mais sentido naquilo. E foi assim que eu comecei, por volta ali de novembro de 2006, a atender junto com essas 3 amigas. Aí elas pegavam um horário, eu outro, a gente dividiu ali a semana, 5 dias, um horário para cada uma ali dentro do tempo e tudo. E o que acontece? Eu tinha o espaço, porque ele era mobiliado, a pessoa alugava ele mobiliado, só que eu não tinha ninguém para atender. Então eu lembro que eu ficava andando lá perto, ligando para a secretária e falando: ô, e aí? Alguém ligou alguém? Meu nome tá na lista dos profissionais? Ah, é,